Oi gente, eu sou a Gabriele Tucci, me siga nas redes sociais, se inscreve aqui no canal e vamos pro vídeo. Gente, vocês pediram muitos vídeos e eu demorei porque o vídeo mesmo estava com pincel sujo, os pincéis estavam sujos e o negócio não tava rolando. Mas eu quero já dar uma explicaçãozinha assim sobre mim, sobre a minha pessoa. Eu gosto muito de pincel bom, gosto de investir em pincel porque dura, porém eu sou mão de vaca, então eu não tenho coragem de pagar tipo MAC, tipo Hair Beauty, não tenho. Não tô tendo ainda. Sei que vale a pena. Então eu tento achar na promoção ou alguns meios termos e aí a gente vai seguindo, vai fazer funcionar. Vale ressaltar que eu não sou muito fã de pincel que tem um cabo de madeira, porque estraga mais rápido. Então eu prefiro de plástico, metal e afins. Vou seguir na ordem da fuça. Bom, vamos começar pelo pincel da Mari Maria de base. Gente, eu gosto de aplicar base com pincel em bases fluidas. E é o momento que eu estou na minha vida de bases fluidas, bases mais leves. E aí a esponjinha, ela não absorve tanto, então você consegue passar tranquilamente, sabe? Não absorve tanto. O ruim do pincel de base é que ele precisa estar limpo para não riscar, mas no caso esse não risca. Tem pincel que mesmo limpo, risca. Esse não, então vale muito a pena. O outro que eu indico assim ferozmente é esse da Essence. Esse pincel não existe porque é edição limitada, porém Essence vira e mexe bem com os kits de pincel e eu quis trazer esse adendo de que os pincéis da Essence são excepcionalmente bons, eles são extremamente macios, eles têm formatos diferenciados, o cabo é assim, uma graça, gente, sério, olha isso. Ai, muito fofo, e tem vários, e ele tem bastante cerda e não é tão caro. Eu comprei o kit com 5 mais o necessaire, mais uns padzinhos de limpeza, e eu paguei acho que R$80, então um preço bem bom, ainda vende na Shopee, e eu gosto desse ângulo chanfrado para passar base. Esse pincel é muito bom mesmo. Se vocês acharem em algum lugar vendendo esse kit aqui dos vilões, compre porque vale muito a pena. Prosseguindo, tem um pincel de corretivo que eu gosto e eu odeio produto falsificado. Produto falsificado inspirado demais. Porém, esse eu nunca achei pra comprar o original. Só numa loja chamada Ela Usa, que pra mim tem uma cara de golpe. Quem já comprou me fala, mas eu, sei lá, acho meio estranho. Essa loja então nunca comprei, é o único lugar que eu achei. Então, o que acontece? Eu acabei recorrendo o da Shein. E eu vi gente falando que não é igual, que não é tão bom quanto, mas eu adoro. Eu consigo aqui, ó, eu consigo tirar as linhas usando só a pontinha do pincel. Gente, eu realmente gosto muito desse produto, muito mesmo. Desse produto não, desse pincel. E foi super baratinho, só que, assim, eu preferiria comprar o original, porque eu não acho legal inspirações são muito descaradas. E esse até a cor é igual, né, gente? Seguindo, vamos para contorno cremoso, muitos produtos cremosos e assim. Eu adoro os pincéis da Real Techniques, esse meu tá meio sujinho, não sei por que o cabo tá sujinho, mas aqui tá sujinho porque eu acabei de gravar um vídeo e aí não teve jeito. Eu só tenho 2 pincéis de bronzer cremoso. Eu gosto dele, principalmente assim, quando eu quero deixar bem demarcadinho. Funciona muito bem. Na teoria, é um pincel de base. Ele é o RT200. O que tiver número eu vou falando, mas nem tudo tem número, entendeu? E aí também, assim, eu estou indicando a marca, mas eu estou indicando o formato. Às vezes você acha em outro formato, é mais em conta, ou enfim, se identificou, mais fácil acesso, e aí você compra e sucesso. Então, o RT200 da RK. E esse aqui eu gosto muito. É da Sephora. Pincéis da Sephora são muito bons, porém são um pouco mais caros. Porém são muito bons, acho que são os melhores pincéis assim que eu já testei, são eles e o da Real Techniques. Esse formato chanfradinho, eu sei que tem um pincel da Mari Saad, que é igual, porém a Mari Saad tá saindo, não do Brasil, né, tá saindo da nossa convivência, tá saindo da vida mesmo. Então, se vocês quiserem comprar, vocês vão ter que comprar rapidinho. No caso, se eu não me engano, da Mari Saad é o MS2, o MS3 é um desses dois. Porém, tem um pincel unitário da Sephora. Esse não tem número especificamente, porque foi um kit de holiday que eu comprei aqui e valeu muito a pena. Paguei caro. Foi R$180 por acho que 4 pincéis. Valeu cada centavo. Então, assim, muito bom. E para contorno cremoso, ele encaixa aqui na curva, sabe, do rosto. Então, gosto muito. Inclusive, gosto mais do que o anterior, mas eu utilizo os dois. E aí, blush cremoso. Blush cremoso, eu tenho esse no mesmo sentido. Vocês percebem que é o chanfradinho? Esse aqui é aquele famoso de patinha da Chiglet, que é muito fofo. Gente, muito fofo. Tá saindo um pouquinho aqui a escrita, mas assim, caguei, gente.
Não tem número, mas você coloca pincel, patinha, gatinho, chiclã, vai estar lá. E gosto pelo mesmo motivo do anterior, encaixa bem, sabe? E eu gosto de usar ele em blushes cremosos, não líquido. Líquido eu gosto de um outro que eu vou falar aqui. Blush líquido eu gosto de usar esse pincel, que é o A29 da Macrylan. E assim, eu tenho 2 dele, ele é bom até para passar contorno, mas não é minha preferência. E eu gosto especificamente para produtos líquidos, porque ele não tem tantas cerdas e ele é bem espigadinho. Fora que ele tem esse formato levemente cônico e ele é pequenininho, então eu sinto que eu tenho mais controle na hora de espalhar um blush líquido. E assim, até pessoas tipo, que não tinham conhecimento de maquiagem, que ficaram em dúvida, ficaram, meu Deus, será que eu passo blush cremoso, blush líquido? Falei, eu uso o A29, a pessoa usou e adorou e conseguiu passar tranquilamente. E pessoa que realmente tipo, tem dia zero de maquiagem, então dá pra ver que realmente é um pincel muito fácil, assim, de usar, e você consegue usar em até outras categorias, assim. Pincel é um negócio que a gente não tem que se abraçar muito ali na função que ele foi feita, porque tem vários pincéis aqui que é para uma função, que eu uso para outra, ou que eu uso para mais de uma função. Então, a gente tem que ter a mente mais aberta. Aí, pincel de pó. Sim, a gente pode ter aquele pincel clássico, assim, fofão. E aí, gente, isso aqui é da NYX, mas qualquer um bem fofão pra espalhar no rosto inteiro, super válido, super bom. Não uso muito. Eu gosto muito de pincel assim pequenininho. Esse aqui é o RT402 da Real Techniques. Eu tenho 2 dele, inclusive, porque ele é bom até pra aplicar iluminador. Só que eu gosto dele pra varrer a área dos olhos ou até mesmo pra aplicar pó em áreas muito pontuais, porque eu não costumo aplicar pó no meu rosto inteiro. Então eu acho que funciona muito melhor com um pincelzinho desse, porque eu consigo aplicar em áreas bem pontuais. Gosto muito desse pincel, você consegue achar 1 milhão de utilidades para ele. E assim, vira e mexe tá em promoção tipo por R$32, que não é barato, mas é muito bom, então compensa super. E dá pra comprar no kit. Vira e mexe, esse kit que eu tenho, vira e mexe tá R$100. Vale muito a pena. Pincel de bronze. Pincel de bronze é um negócio que assim, eu demorei pra me encontrar. E tem alguns específicos que eu gosto. Eu gosto de 3 formatos diferentes para situações diferentes. Então vamos começar com esse da The Beauty Box, que, gente, ele não tem número, mas é bronzer. Assim, ele é muito, muito antigo e ele é pincel de madeira. É por isso que eu não gosto tanto. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, que ele já tá meio rachadinho. Mas eu tenho ele assim há muitos anos, uns 5 anos. E ele é super fofo e ele é levemente cônico. Ele é grandão, muita gente acha que esse pincel é para pó. E você vai falar, meu Deus, você vai perder o controle. Quando eu quero um acabamento muito difuso, sem demarcação alguma, eu uso ele. Meu rosto é grande. Eu não tenho rosto pequeno, não tenho rosto delicado. Meu rosto é grande, redondo, oval, não sei se vocês falam o que é, porque já passei até em visagista, cada um fala que meu rosto é um formato e eu não sei qual é. E eu gosto. É pra todo mundo? Não. Se o rosto for pequeno, se o rosto for delicado, isso aqui você vai perder a mão. Mas se tiver carona, que nem a minha, você vai gostar. E eu não costumo aplicar assim. Eu costumo aplicar assim, ó. Até bronzers que são muito pigmentados também gosto de usar ele. Então eu acho que é um pincel muito bom. Foi o primeiro pincel de bronzer, contorno e afins, que eu gostei. Então, ressalva importante. Aí nós vamos para esse BT02 da Macrylan e ele tem um formato bem diferente. Ele é meio não chanfrado, ele é meio apertadinho, sabe? Como se alguém tivesse apertado assim. Então ele tem um formato que encaixa aqui e eu consigo delimitar certinho. Então às vezes eu venho com bronzer e depois eu quero vir com um contorno. E aí eu consigo encaixar ele certinho aqui. Ele é super macio, ele tá em torno de uns R$30, um preço super bom. Essa linha aqui de pincel laranjinha da Macrylan, ela é excelente. O problema dela pra mim é que ela tem esse cabo de madeira que não é muito resistente. Porque assim, eu não deixo meu pincel de molho. Eu lavo assim, eu coloco ele por, sei lá, 1 minuto na água com detergente, tiro, esfrego, enxago e deixo ali mais 1 minuto na água com condicionador pra ficar macio. Não sei se é a forma correta, mas faço isso há anos e sempre deu bom. E ainda assim ele tá rachando. Mas ainda assim é um pincel muito bom, com formato muito diferente que encaixou muito pra mim. E aí o outro, também de bronzer, é um mais tradicional. Eu não costumo gostar desses pincéis. Esse, né, desse formato, assim, esse eu gostei porque ele é muito fofo. Então eu consigo espalhar bem, eu consigo encaixar bem. Então assim, para esse tipo de pincel, que é o pincel chanfrado, que é o mais utilizado, que é o mais comum, eu gosto que tenha bastante cerda. Se tem pouco, eu sinto que fica marcado.
Como eu disse, esse da Sephora não tem numeração, mas tem também um outro bem parecido da Marissade. E em quase toda marca você vai encontrar esse pincel chanfrado. Eu só falo, se atentem dele ter bastante cerda, porque daí o esfumado fica mais difuso. Então compensa muito, eu gosto muito desse pincel e eu uso ele muito pra blush também, porque ele encaixa super bem no rosto. Então, show, show. E aí vamos para pincel de blush, que eu também sou chata. Eu gosto de categoria muito específica. Os dois que eu vou indicar aqui, ele tem o mesmo formato, o RT400 da Real Techniques. E eu gosto dele porque ele é cônico. Tá vendo? Ele é meio... Eu acho que é cônico, fala. Ovalado. Ele é ovalado. Minha luz tá piscando. Eu estou com medo dessa luz queimar. Eu vou ficar triste. Ei. Enfim, eu gosto desse tipo ovalado porque eu sinto que a ponta encaixa bem. Então, se eu quero fazer bem centralizada aqui na bochechinha pra ficar uma bochechinha mais redondinha, eu consigo. Se eu quero deixar mais na diagonal, eu consigo. E esse outro é o Mr. Right da Too Faced. Esse é o Perfect Powder Brush. Então, tipo, na teoria é pra pó. Ele tem a mesma situação, que é o ovaladinho, parece um ovinho. Então eu gosto dele, ele só tem mais cerdas. Esse aqui é um pouquinho mais espaçado, então blushes muito pigmentados eu uso ele. Blushes pouco pigmentados eu uso ele. Então eu gosto de ter os dois, mas não tem necessidade. Eu creio que se você tiver esse aqui, já vai encaixar aí pra tua vida. Aí iluminador, eu gosto de... Pincel de iluminador tem vários, mas tem as minhas preferências. Eu gosto de pincel leque. Então eu gosto de pincel leque bem cheio de cerdas. Esse é o da Oceane. Ele, se eu não me engano, ele não tem numeração. É da primeira linha da Oceane, hoje em dia tem outra. Essa aqui eu não sei se existe mais, mas tem o mesmo pincel, o mesmo formato da Oceane, só com a outra roupinha. Creio que seja igual, porque é tipo igual nas fotos, mas eu não cheguei a ver pessoalmente. Então eu gosto porque ele deixa bem difuso. Então, iluminadores que são muito potentes, eu quero ele tirar da potência dele, ou deixar mais esfumado, mais implementado ao blush, eu uso ele. Eu tenho esse pincel há muitos anos, uns 6 anos, e eu gosto muito dele, e ele tá intacto. E assim, aparentemente ele é cabo de madeira, mas nunca deu problema, nunca. Maravilhoso. E aí, o outro é esse da Chigler, que era de uma edição limitada, mas você consegue achar de outras marcas, que assim, você teria que colocar pincel, vassourinha na Chigler e dar uma olhada, porque também não tem número, foi de uma edição de fim de ano, ele é lindo, inclusive, é uma graça. E é o mesmo princípio ali, é um pincel vassourinha com bastante cerda, só que ele é menor, então eu consigo deixar o iluminador mais concentrado. Uso muito esses dois. Tem outros formatos, acho que tem vários formatos que o pessoal, assim, pode gostar, por exemplo, desse jeito, assim, que é descabeladinho. Mas não é minha preferência. Minha preferência, realmente, é por esses pincéis de leque. De olhos, eu acho que a gente não precisa de tantos pincéis assim. A gente precisa de pincéis nesse formato ovaladinho, né? Esse aqui é um rabinho de cavalo, ele é mais aberto aqui, você percebe? É da Essence também. E esse aqui, ó, do Scara, na mesma proposta, mas é um pincel com formato bem comum. E esse outro aqui é o BT09 da Macrylan. Ele é um pouco mais ovalado. Ele é um tamanho médio que encaixa bem aqui. Muito bem, muito fácil de trabalhar. E assim, eu gosto de pincel grandão também, né? Não seria esse. Mas não é tão democrático, sabe? Se a pessoa tem uma pálpebra um pouco menor que a minha, e meu olho é bem grande, eu tenho uma pálpebra grande, pode esfumar demais. Esse democrático, ótimo, perfeito e baratinho. E aí eu gosto de ter dois formatos menorzinhos assim. Tem esse aqui que é o BT10, ele é um intermediário, então eu faço cantinho externo, eu faço aqui embaixo dos olhos, eu adoro esse pincel. E eu tenho esse aqui, o BT11, eu preciso comprar mais desses daqui em específico, porque é um pincel que eu sempre uso. Então ele sempre tá sujo ou para lavar e eu fico desesperada quando eu não estou em posse dele. Esse aqui eu uso muito para iluminar o canto interno, mas quando eu quero fazer uma maquiagem super trabalhada, que eu vou acrescentar mais um tom aqui, ou um esfumadinho preto, um esfumadinho marrom muito preciso aqui, eu uso esse pincel. Então eu acho que assim, se você tem esses 3 tipos de pincel, esses 3 você já tá feliz. Esse aqui se você quiser deixar mais esfumado, e eu gosto de ter esse pincel que ele tem a cabeça arredondadinha e meio apertadinho aqui. Por quê? Porque eu gosto de aplicar aqui embaixo, eu gosto de fazer esfumado com ele e eu sinto que ele me traz mais precisão. Então, se por exemplo eu quero fazer um cut, mas sem ter que cortar propriamente dito com o corretivo, eu quero fazer aquele contorno mais demarcado, mas ainda assim esfumado, esse pincel é totalmente assim, perfeito para isso, então eu indico também. E aí, pincel de sobrancelha, esqueci de falar.
Esse aqui é da Ruby Kisses, que tipo, gente, não tem número porque ele é muito antigo, mas eu gosto dele porque ele é bem fininho e tem escovinha. É um ótimo pincel, é baratinho, mas hoje em dia você encontra vários. Eu esqueci de pegar aqui, achei. Pincel chanfrado. Esse aqui tá arregaçado, gente, eu não sei porque ele tá desse jeito, então não indico propriamente dito. Mas, pincel chanfrado, você tem que ficar de olho na finura, olha a finura dele. Esse aqui é bem fininho, é bem apertadinho, você consegue fazer um traço muito definido. Esse é o BT13, eu gosto muito dessa linha, deu pra ver. Realmente tem uma qualidade muito boa, meu único problema é que fica descascando, isso me dá uma irritação profunda. Vou lascar a base em tudo. E, por último, eu gosto de ter um pincelzinho assim. É tipo uma mini língua de gato, não sei se tá focando, acho que tá focando. É tipo uma mini língua de gato. E eu uso ele para diversas coisas, às vezes até para aplicar uma sombra aqui no cantinho interno, às vezes para fazer um cut, às vezes até para delinear minha boca com um batom se eu não tenho lápis, às vezes para fazer um cortezinho aqui. Então é um pincelzinho tão democrático. Esse aqui o meu é o pincel de precisão para olhos BT113 da Macrylan, da linha pretinha regular. Então curta aí bastante. E por fim, eu não uso pincel de aplicar, não é da minha preferência. Mas aí é com vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que o meu marido tá batendo na porta. Então, tchau!